Como ter uma risada de rica? Em primeiro lugar, pare de rir para frente. Rica que é rica, não ri para frente. Pare de rir assim. Ha, 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 ha. A rica ri para trás. Em primeiro lugar, jogue a cabeça para trás levemente. Vamos treinar nossa risada de rica para quando a gente ficar milionária. Pra trás. Joga a cabeça pra trás. Vai, faz. De novo. Joga a cabeça pra trás, levemente pra trás.